Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal Mais Ribeirão, larga a brasa na TV. Olha, ainda está em ebulição a questão dos 28,35%. Não se chegou ainda a um consenso. O vereador Zucoloto tem recebido várias propostas e tudo mais. Eu sei que hoje vão tentar um diálogo, uma reunião com o prefeito e as entidades representativas. Gente, acertem isso, pelo amor de Deus. Vocês não queiram saber o que as aposentadas, principalmente, estão passando de dificuldades. Muita gente para fora tem que comprar remédio e isso está fazendo a diferença, porque fizeram negociação com bancos e os bancos querem o deles. Não é casa da Madre Teresa de Calcutá. Eles querem o deles. E são rapinagem explícita. É isso que eu falo. São de rapinagem explícita. Eles que mandam no país, então querem o deles. Bom, outra coisa. Inclusive tem uma senhora que vai me telefonar de São Paulo, desesperada, fazendo um apelo. Eu falei com o prefeito hoje pela manhã, ele disse o seguinte, que assim que a Câmara acertar os pormenores, com as entidades representativas, ele paga no dia seguinte ou do mês. Agora há que se fazer um acordo para os atrasados. Eu acho que deveria pagar os atrasados junto com o do mês. Mas, em todo caso, não sei o tamanho da possibilidade do município, certo? Porque cá entre nós, isso foi feito porque o município estava ruim das pernas. Então, para poder fazer caixa para isso, para aquilo outro, eles arrumaram essa que não foi boa para o prefeito. Digo isso com toda a experiência de quase 40 anos de política, por vários cargos, etc. Tal. Isso não foi boa para o prefeito. Se você faz alguma coisa, por exemplo, não acertasse o X% do dissídio, certo? Não tinha problema, era negociação, era coisa que você podia, enfim, contemporizar, fatiar e etc. Agora, quando mexe numa questão pronta, acabada e negociada com os bancos, aí é difícil. O pessoal não esquece. O pessoal não esquece. Tem uma senhora de São Paulo, eu estou falando aqui sobre os 40%, 28,35%. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde, Morandini. Tudo bem? Tudo bem. A senhora me disse que queria um desabafo, um apelo para o prefeito, é isso? Exatamente. Eu sou professora aposentada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e atualmente eu resido em São Paulo. E somos gratos pela oportunidade que você está nos dando, porque são 4 meses de angústia que todos nós, servidores da Prefeitura, estamos vivendo. A senhora disse que não tem nem dinheiro para pagar os remédios que a senhora toma. Não só eu. Eu tive 4 infartos em 5 meses, passei por perícia médica em Ribeirão Preto, sou dispensada, inclusive, do imposto de renda, mas temos aí funcionários com 86 anos de idade que também estão nesse processo. Temos pessoas que compraram pela primeira vez uma casa e não estão conseguindo pagar as parcelas. Praticamente uma grande parte de nós estamos com os nossos nomes apontados no SPC e Serasa, porque aqueles que negociaram o valor desse processo com os bancos foram acionados e estão sendo acionados pelos bancos, né? Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, Morandini, caso parte da população não saiba, esses 28% não nos foi dado pela Justiça como um presente.
Muito pelo contrário, ele é salário. Salário que o ex-prefeito Gasparini não incorporou, não nos deu na época do Plano Collor. E em salário de servidor não se mexe. E servidor não pode ser desrespeitado como este prefeito está fazendo conosco. Ele não tem a capacidade de ocupar o cargo que ele está exercendo, porque o servidor público municipal fez de Ribeirão Preto uma referência na área de educação e em todas as outras áreas. O mínimo que ele nos deve é respeito. Então nós gostaríamos de saber os danos morais que ele está nos provocando, todos nós com os nomes apontados, o Estatuto do Idoso, que ele não respeita, a aposentadoria por invalidez, que é o meu caso e de tantos outros com câncer e outro tipo de doença, sabe? Porque nós não desviamos dinheiro da administração anterior. E quando se fez a previsão orçamentária para 2017, o valor do processo dos 28% estava lá. Então agora estamos há 120 dias sem receber nada, estamos numa situação extremamente difícil e ele ainda propõe mais 120 dias para aceitar a proposta. Então eu gostaria de deixar registrado que ele precisa aprender a ter respeito, porque ele não sabe o que é batalhar para colocar comida dentro de casa. Para uma pessoa portadora de câncer, cardiopata, ir à farmácia e comprar remédio. Eu, por exemplo, tomo 19 comprimidos por dia. Então ele precisa ter respeito, porque se ele nunca batalhou por nada, que a vida dele foi muito fácil, porque eu conheci o pai dele, ele tem que ter respeito por nós. Hoje, ao que consta, estou com o vereador Boni aqui, está me contando que há uma proposta de uma reunião entre as entidades de classe, servidores e a Câmara Municipal. Não, sindicato. Só o sindicato hoje, para depois passar para a Câmara. Hoje será feita esta reunião. E eu tenho certeza que o que a senhora está falando será levado em conta. Olha, Morandini, nós somos, eu falo em nome de todos os outros, estamos vivendo em momentos de angústia. Nunca esperávamos passar por isso. E isso não pode ser relevado mais. Hoje ele deveria ter depositado a nossa 4ª parcela. E ele não quer pagar nem os atrasados. Ele quer pagar em 44 vezes e todo esse atrasado ele embutiu nessa planilha proposta por ele. Então, somos muito gratos a você. E, novamente, eu digo, respeito. Este rapaz que está aí precisa aprender a ter respeito pelo funcionário dele. Dona Mila, a senhora falou como professora, né? Uma professora, por exemplo, o tipo da senhora falar é o que se fala para um aluno, né? Exatamente. Mas eu quero deixar registrado que eu tive melhores alunos do que ele é. Ele precisa, antes de tudo, rever o conceito dele de político. Porque um político tem que ter diálogo, tem que saber se colocar no lugar do outro. Nós, funcionários, não roubamos, não desviamos. Nós não podemos ser punidos. Muito obrigado a senhora pela sua participação. Muito obrigada, Morandini. Obrigada pela oportunidade. Tenha um ótimo dia. A senhora, inclusive, disse que teria dificuldade em falar no nosso programa. Não houve essa dificuldade, né? Nenhuma, Morandini. Perfeito. E quem quiser falar, está às ordens. Se a senhora quiser depois ouvir a senhora pelo YouTube, a senhora pode achar, porque foi transmitido pelo Facebook e vai ser depois pelo YouTube, tá bom? E pela net. Muito obrigada, que você tenha um ótimo dia. Igualmente a senhora. Daqui a pouco eu vou falar com o vereador Boni. Gente do céu, essa situação essa senhora toma
19 comprimidos por dia. Fora o que ela precisa ter, vez por outra, de alguma cirurgia, etc. e tal, e pagar depois os remédios. Porque ninguém quer saber a sua situação. O banco quer saber do dele. Se você tem que pagar remédio, qualquer coisa, ele não quer saber. Se morrer, tem o seguro que cobre. Se morrer, tem o seguro que cobre os empréstimos. Daqui a pouco eu volto com o vereador Boni. Quero saber desse conselho do esporte, no que vai melhorar a vida para Ribeirão no setor esportivo. Já, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Brasa, nós vamos entrevistar o vereador Boni. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Morandini. Sabe que sempre é uma honra quando eu venho aqui. Eu adoro os novos aprendizados com a enciclopédia. Disse que você veio mais vezes do que ele, que é o técnico. É. Eu agradeço. Boni, me diga uma coisa. Você disse que estava preparando a elaboração de um projeto criando o Conselho do Esporte, é isso? Esse foi o quesito, né, praticamente da eleição. Sim. Ele saiu nos contextos que não pode ser um projeto de lei, porque envolve diretamente o Executivo. O Executivo entrou com o pedido de indicação nosso, mandamos, fizeram algumas variações, e aí fizemos novamente algumas emendas, e eles fizeram vetaram 4 situações, mas todas tranquilas e pautáveis dentro da... Palatáveis. Não, foi tudo bem, foi bem. O Conselho, ele aprovou o prefeito pessoalmente, apesar de ter sido um veto, ele falou, não, eu quero deliberativo, e o prefeito liberou o deliberativo, na pessoa dele, que a justiça deles lá, o CEL, né? A CEL tinha vetado o deliberativo. Ele falou, não, eu assumo o deliberativo. Então, eu achei uma atitude bem digna e o dele. que vai fazer o Conselho? Então, de imediato, Morandini, vamos pensar um pouco do que era a nossa história. Se nós tivéssemos um conselho por tudo que passou, aliás, deliberativo. Nós temos que partir do começo. Cava do Bosque foi fundada pelo ex-prefeito e de saudosa memória, Alfredo Condeixa Filho. Foi feito o contexto Cava do Bosque para os Jogos Abertos de 1954. Ao que me consta. É isso. Bom, aí o que aconteceu? Foi uma festa na cidade. Terminou com o jogo Ribeirão Preto e Sorocaba, onde teve aquele famoso fecha a porta e quebra o pau. Porque o pessoal de lá veio para brigar, o daqui brigou também, fecharam a porta da Cava do Bosque e comeu o pau. Eu estava lá. Era moleque, eu estava lá. Bom, a história é a seguinte.
Nós tínhamos aqui grandes jogadores de basquete e vinham para cá excelentes jogadores. E a partir daí havia uma proposta de se fazer um outro estádio maior ainda, no decorrer da história. E há uma área pela rua Luiz Gama para baixo, até a Via Norte, que a grande parte desta área é da prefeitura. Próximo ao frigorífico Morandi, as instalações já quebradas, etc. e tal. Mas ali é uma área imensa que pode ser um estádio e multi-esportivo, né? Tá certo? Um conjunto esportivo. E aí é que nós já tivemos, inclusive, participações homéricas em jogos, quer sejam eles do interior, abertos no interior, como de expressão nacional. Né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, a Recreativa foi campeã brasileira feminina de voleibol, basquete masculino. E há um convênio com a Recreativa por conta de uma grande área que ela se utiliza, que é da Tibiriçá, que vai até a 9 de julho. A 9 de julho e, por outro lado, chega até a Álvares Cabral e outra parte para dentro do clube. Né? Aquela área é em permuta, acho que em comodata, né, para fazer até a sócio-atleta. Uma vez em que a Recreativa, há muito tempo atrás, era mais elitista, era incomum, mas se via os de cor negra entrarem no clube por conta deste convênio que era... O Buru, não sei se você deve saber aqui, que é o Buru do atletismo, ele trabalhou lá, ele começou a trabalhar lá em 74. Fora o pessoal que jogava tênis. Não, também... Nós tínhamos muitos pretos que jogavam tênis e muito bem. Ribeirão foi sempre ele formou muitos atletas de altíssimo nível. Em atletismo, natação, família Latuf, quando começou lá atrás, tem muitas modalidades. O Musa Julião também, que foi o campeão, né? Musa Julião, isso. E começou com o saudoso Abílio Couto. Abílio Costa Couto. Isso daí. Aliás, pouco se deu. Eu entrei com um projeto para dar um nome a um viaduto aqui e levaram de barriga, porque é DR, que não sei o quê, dando o nome de Abílio Costa Couto. Abílio Costa Couto foi o primeiro brasileiro a fazer a travessia do Canal da Mancha, Dover, Calais, Calais, Dover. E ele manteve o recorde por um bom tempo. Foi homenageado pela rainha. Ele ganhou o título de Duque, né? Ele teve uma recomendação da rainha. E a gente está fazendo agora, sabe o que a gente está vendo? A gente criou o Dia do Atleta, que é o dia 23 de junho. Que é que todo mundo vai homenagear com um diploma, o atleta que fez referência a Ribeirão. E nós estamos querendo criar agora, como se fosse a expressão máxima, comenta. E eu falei o nome que a gente vai lançar agora lá para fazer um projeto de resolução dentro da Câmara, uma comenda de mérito esportivo máximo. Não é para dar para as pessoas que são... representativas. E essa comenda vai chamar Abílio Costa... Mas merecidíssimo. Eu acompanhei, eu tinha amizade com ele. Eu sofri muito porque eu não o conheci. Ele morreu em 95, né? Eu tive amizade com ele. Em 95. Ele não saía do meu gabinete, a gente sempre conversava e ele sempre dizia o que ele estava fazendo. Ele treinou muitas jovens rapazes no Palestra Itália, no Clube de Regatas, levou uma menina de Pernambuco a atravessar o Canal da Mancha. Não é? E nós estamos entrando com essa resolução de criar uma comenda, um mérito máximo esportivo para você oferecer. Primeiro nós vamos homenageá-lo, porque tem um neto dele que está ainda, a gente já viu, que tem site, tem tudo, que tem toda a história dele. Vai ser em memórias, que é duro. Um dia eu estava na Câmara, estava falando, gente, está na hora de Ribeirão parar de fazer homenagem em memória. Tem muita gente importante viva. Já morreu o Sodilon, que era do atletismo, morreu o Juvelino. Nós vamos esperar morrer todo mundo para fazer homenagem depois de morto em memória, gente. Então você cria uma comenda que muitos atletas que foram em Botafogo Comercial. Tantos. Pô, nós temos um Sidney Avelino, que foi campeão mundial de 110 com barreira, que hoje está aí, é da minha idade, nós moramos juntos em São Paulo, na época de Guarulhos. Tem tantas expressões esportivas que fez sucesso. E temos também, por exemplo, grandes atletas. A mulher do Bernardino é daqui?
Ah, a Fernanda? Fernanda, Foi feita veio aqui, comigo. Fernanda. Pô, a outra, uma tenista fantástica reconhecida mundialmente, a Silvana Campos. disputou Olimpíada, Pan-Americano, tudo. Nós vamos esperar ela morrer para fazer uma homenagem para ela, gente. E tem tá muita na hora, gente. hein? Tem. Então são todos os processos. E hoje a gente vê o seguinte, por exemplo, o conselho com o atual secretário, ele é uma válvula de apoio para ajudar. Agora, tal. e a cava do Bosque? Tem condições de ser recuperada? Não, eu ainda falo, Morandini, eu bato sempre numa tecla assim, ó, eu acho que o problema menor é arrumar a cava. Sim. Se você fizer iniciativa público-privada, com propaganda, um monte vão arrumar a cava. Se arrumou a cava, ela está perfeita, tem atleta? Nós não temos atleta. Nós tivemos aqui um grupo de crianças jovens que fizeram história na ginástica rítmica, na ginástica olímpica. Então, aqui nós tivemos na época que estava a Regina, já falecida E Regina. tem também aqueles que eram da Rússia. Se não me engano. Isso, tem os professores. Então, é isso que nós precisamos. Então, hoje, qual que é o momento nosso? A gente resgatar a formação do atleta, e a formação vai ter que ser dentro das escolas. Hoje, particularmente, eu até falo com o pessoal que a gente tem um grupo do universitário, educacional, o esporte de rendimento. Meu objetivo hoje era fazer um centro de treinamento estudantil. Arruma a cava para alto rendimento, mas eu faria um centro de treinamento estudantil. Tem Lá na verba? cava? Não, faria um lugar fantástico, seria no Virgílio Salata. Sim, que Tem lá um tem lugar- tudo. Tem um espaço fantástico. Parou aquilo lá, era, Tem um espaço. e era. E tem verba federal que vem, que já devolveram algumas vezes, que pode se utilizar para fazer um centro de treinamento estudantil ali com verba de governo federal. Nós tínhamos vários, né, em Ribeirão Preto. Então, eu acho... Hoje, o que acontece? Tem pessoas que falam, Boris, você não consegue, Faz passe uma de ônibus. parceria com o Palestra. Tem o Palestra, tem vários clubes. Então, O clube ali na Vila Virgínia. tem o CSU. É. Então a gente tem que começar a pegar e fazer os núcleos para que a criança não tenha que pegar. Porque assim, eu sou apaixonado, mas que pai que sustenta a criança pegando um ônibus vai por dia para vir, um para voltar? Fora da escola. Não vai aguentar. Então não é a cava do bosque. Então ele tem que ter os núcleos próximos. Depois sim, ele entrou em alto rendimento, ele vai ter os passes, ele vai ter ajuda de custo, ele vai ter alimentação, que essa é uma tendência normal. Mas hoje nós não temos nem dinheiro e acaba caindo em franquia. Você sabe que o Nicolas Santos é daqui também. Daqui de Ribeirão, nadador. O TC, o pai dele, é um formador de mergulhadores. Daqui. A nossa escola aqui de formação de atleta é muito boa. Só que nós precisamos fomentar Autóctone. isso. Sem a ajuda do poder público. É isso Vai que- sozinha. Próximo passo nosso, Morandini, que nós estamos vendo, até eu já tive uma conversa muito rápida com o prefeito, é a fundação. Se nós iniciarmos com uma fundação, a gente vai desonerar a prefeitura com encargos de, por exemplo, de coordenadores esportivos. Porque você tem um contrato de trabalho com essa pessoa via fundação de esporte de janeiro a dezembro. Acabou, É o acabou. caso da TV Câmara. Como é que é? Transformar em fundação, acabou o problema. Entendeu? Vou entender, viu? Vamos entender. Já falei muito isso. É. Tem casos de fundação já estabelecidas de TV. Você não tem o custo efetivo. Você contrata o pessoal que vai fazer por obra. É igual o nosso. Se E você... outra coisa, você pode, inclusive, fazer uso da Lei Rouanet para fundação. De incentivos. Então, tem todos os incentivos. Você pode, público-privado, que muitas vezes eu vejo pessoas de iniciativa privada falam, Boni, a gente ajuda, mas para onde vai o dinheiro? Se você faz a fundação, é uma verba própria. Que é fiscalizada pelo Ministério Público. Isso. Então você tem uma auditoria de periódico. Então isso aí não tem como ter maracutaia, roubo, ninguém vai se expor. Porque o pessoal está muito assim, com o pé atrás Ah. com relação ao setor público e o privado, né? Tá complicado. Nós estamos numa situação bem delicada. Bem delicada. Seu partido qual que é? Rede, sustentabilidade. Ainda bem que está fora. Está envolvido com ninguém. Ainda bem que tá fora. Estamos livres. Bom, Boni, o que você está fazendo de bom lá, Câmara? Então, nós começamos agora essa situação do Conselho, foi uma primeira parte. Teve a lei do Área Azul, que sancionaram, porque houve muitas emendas. O prefeito vetou muito. Felizmente, a nossa ele sancionou. Qual era a sua? Que é a área de implantar a área azul no aeroporto e nos arredores Ali da é absurdo, rodoviária. hein? Ali era maracutaia explícito. Eu tomei 3 multas ali. Não, era para jogar o tráfego para dentro do estacionamento. É. O estacionamento estava no fim da fila.
E outra coisa que a gente pôs que o prefeito ainda não deu o parecer, que nós entramos por indicação, Ribeirão Preto, nós não temos área de embarque e desembarque no aeroporto. Não tem. Não tem, você vai lá, não tem onde você parar o carro. Por quê? Porque não tem área de embarque e Só desembarque. você pegar um helicóptero e for para dentro do Então, helicóptero. não tem. Então, isso é um projeto que a gente fez por indicação. E a rodoviária estava multando numa área que não era pública. Você realmente alertou sobre isso. E não era Era pública. verdade. E não poderia multar. Não poderia multar. E a Jari não considerou muitos recursos, porque não sabia que ali era a área particular Particular, que era da rodoviária. da rodoviária, do condomínio da rodoviária. Então, nós estamos com um processo muito intenso também, agora eu me empenhando muito, Morandini, da gente mudar o nosso sistema de informática e de contábil. Da Câmara. Vai virar uma maravilha. Porque tudo que a gente está botando em cima de aspectos de transparência, com a inovação e mudança disso, porque nós estamos no tempo da pedra, você sabe. Com essas mudanças, mas vai dar uma agilidade em termos assim de controle, Mas de também não fiscalização. muda desde que ano? Quando foi implantado? Desde quando foi implantado. Foi 20 anos atrás, quase. Então. 18, 19 anos atrás. Então hoje nós temos, por exemplo, um sistema contábil, que eu te falei, no ano passado, na exoneração dos 100 e tantos comissionados, foi feito à mão e o cara procurando no papel para fazer os cálculos. Agora, com esse sistema novo de contabilidade, isso aí é tudo rápido. Por exemplo, tem uma despesa de um carro. Mesmo a história da despesa do carro, eu ia falar. Vai diretamente. Você pega, faz um programa, você sabe quanto o carro gasta de gasolina, Quanto se andou. o pneu que está lá, quanto que ele foi Você rodado. sabe tudo. Não, esse programa ele vai te dar tudo conta. Já tem há muito tempo. Vai. Não houve interesse em implantar. Agora, mas nós vamos atrás. Nós vamos implantar. E o legislativo, porque eu entro lá com um projeto de lei, você como munícipe, você acessa pelo seu smartphone, você vai saber. Assim como eu vou saber aonde está meu projeto. Porque às vezes você não sabe onde é que está o projeto. E é muito burocrático. Eu entro com o projeto no protocolo, tem que passar para um digitar. Esse digita, manda para o outro que também digita. E o último vai digitar ainda no painel. Quando você, agora com esse sistema novo que a gente está vendo do internet... Você digita no painel quando fizer a pauta. Não, mas agora quando você entrar, já é direto, ele já entra em todos os setores. Então vai parar essa burocracia de ter 4 pessoas fazendo a mesma coisa, você não sabe onde é que está. E fique atento para o número do projeto que está na pauta e o número que vai votar. Vai votar. Então, mas isso daí te dá o quê? Dá legitimidade, te dá uma legitimidade da transparência. Agora, o que você está achando da agilidade da Câmara? Melhorou? Olha, eu vou ser sincero, eu não conhecia as anteriores, que a gente fica de fora só jogando pedra. E eu era um que joguei muita pedra. Mas eu vi alguns depoimentos, um que me chamou muita atenção, o vereador Paulo Modas, um dia ele deu um testemunho e falou, gente, vocês não sabem o que era, o ano passado a gente não podia subir no plenário e falar que a gente era ridicularizado até. Eu imaginei ele falando aquilo, eu me senti, entendeu, para tentar entender o que era aquilo. Aí tem outros que estavam ali, né, o Marcos Papa, que é do meu partido, ele me externou muitas coisas, então eu não consigo imaginar o que é aquilo, mas hoje nós estamos vivendo uma sintonia diferente. Nós fizemos uma reunião esse final de semana que estava 22 vereadores juntos em confraternização, numa boa, todo mundo. E entendeu? vocês pagando a conta. Nós pagando a conta. Nós pagando a conta. Nós pagamos a conta, inclusive você sabe que o lanche lá agora é nós que pagamos, né? Não tem mais lanche, falaram que antigamente tinha até jantar. Não, jantar eu não peguei, não. O Coisa falou Lanche que tinha. eu peguei, falaram que quando passava, porque também antigamente as sessões iam até 2, 3 horas da madrugada, né? Então, ali... Entendeu? A hora que era para fazer, vamos dizer assim, 3 a favor e 3 contra, falava-se 3 a favor e 3 contra. E era realmente alguma coisa apaixonante até. Não, mas eu acho assim, o amadurecimento que a Câmara teve perto do que a gente ouve, inclusive os funcionários mesmo falam, nunca vimos isso aqui não, em termos do que está acontecendo agora. Então eu acho que é muito produtivo, eu acho que é mudança. Não vamos dizer que vamos mudar para tudo certo, vai assim, não vai. Vamos errar, mas eu estou vendo uma boa intenção generalizada. Ótimo. E outro, o comprometimento está grande, porque todo mundo sabe que está todo mundo com a cabeça a prêmio. E todo mundo de olho, né? Não, o nosso legislativo deve ser o mais visado do Brasil hoje. Hoje, depois dessa semandija aí. Então hoje, meus amigos da seleção, todo mundo, cuidado, não estão brincando, mas todo mundo de olho. Então você acha que a gente vai se expor a alguma coisa? Pelo amor de Deus, a gente tem medo de cair em alguma coisa, que nego arma para você até, mas... Bom, então o conselho está pronto, acabado. Graças a Deus. Agora nós estamos correndo atrás para começar
a fazer o regimento interno, né, que você precisa ter e fazer a primeira ata para começar as deliberações. Uma coisa que aconteceu um pouco, assim, que a gente precisa até mudar, ficou muitos órgãos envolvidos, governamentais e não governamentais. Porque eram 12... mais em banana. Então, era 12/7. Quando foi para o jurídico e o Gama me falou, ele falou, precisa ser paritário. Eu falei, ótimo, Gama, faça paritário, 7/7. Em vez dele fazer de 12/7, 7/7, ele fez 12/12. Ele subiu da prefeitura. Então, o que a gente tem que fazer? Na realidade, nós temos que diminuir. Porque senão, para você ter um consenso de chamar todo mundo, que tem que ser participativo. Então, eu acho que... Agora já prepara a fundação, viu? Não, nós já estamos correndo atrás. Vai atrás. Já estamos correndo, isso é muito Boni, importante. Muito obrigado a você. Morandini, você sabe que é um finalizar, prazer. O Bernardinho saindo vai dar problema para a seleção? Ele disse que vai sair, né? Não, ele já saiu. Já saiu. Já saiu, entrou o Renan super... Ele está ainda... Não, da seleção ele já saiu. Da seleção. Já saiu. Bernardinho... É só lá no Rio de Janeiro. Ele está no Rexona, saiu. O Renan é super capacitado, competente, tem uma história, um respeito pelos atletas. Só que é duro, né, Morandini? Você substitui um Bernardinho, eu substitui um Zé Roberto. Zé Roberto continua. Não, Zé Roberto continua. Até eu tô indo para lá depois da sessão na terça-feira, que eu vou acertar com ele minhas... Saída? É duro, né, Morandini? Porque a situação, né? Então, é aquele assim, eu saio, mas sempre à disposição. Porque não tem como. Olimpíada, esse negócio todo. É uma pena, mas vamos ver. É uma pena. Um abraço para você, Boni. Eu que agradeço, Morandini. Boni, da Rede. Daqui a pouco eu vou falar com o advogado Ernesto Paulino. Eu quero saber dessa situação. Temer e Dilma vão ser julgados pelo TSE? O que pode acontecer? Aí sai tudo bem, tá tudo bem. Saiu porque estava no imbróglio? Ou saiu porque... Agora também tem uma coisa. E o cidadão que faz delação premiada, pega $1 bilhão, enfia no bolso, superavitário, vende as ações com superávit e vai embora para os Estados Unidos e fala, tchau, querido. Como é que falou a Dilma? Tchau, querida. Tchau, querida. Assim não dá, daqui a pouco eu volto. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O doutor Ernesto Paulino é especialista na advocacia da legislação eleitoral. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Morandini. Mais uma vez, prazer estar com você. Nunca se viu uma legislação tão embananada, com julgamentos, com acusações, com envolvimentos de delação premiada, não premiada, com caixa 1, caixa 2. Como é que está essa situação, doutor Ernesto? A gente tem assistido com muita perplexidade a tudo isso, né, Morandini? Porque é um período absolutamente novo, inusitado,
onde nós temos as regras e as tratativas constitucionais que regulariam, né, em tese estariam a regular toda essa situação, mas hoje nós estamos vivendo um momento em que a presidente da República eleita sofreu o processo de impeachment, então ela foi afastada pelo Congresso Nacional definitivamente. O vice-presidente da República assumiu o mandato, né, ele a sucedeu, portanto, no mandato, e se vê às voltas com uma acusação que é grave, até porque ele... Quase um beijo na cueca, né? Exato. Quase batom na cueca. Ele é o chefe do Poder Executivo da nação, né? Então ele ocupa o cargo máximo da República. Primeiro recebeu o homem na madrugada, à noite, né? Então são alguns pontos que realmente, muito embora haja, né, o outro lado da moeda, né, da questão duvidosa até com que foi conduzida essa questão da delação, e isso é um outro ponto, mas por outro lado... horrorosa. Também. Só que por outro lado, o presidente da República recebeu, como o senhor disse, na calada da noite, no Palácio Residencial do Jaburu, onde ele reside, para tratar de assuntos nada republicanos, mesmo que ele fosse naquele momento o destinatário, mas depois de passados 2 meses ele nada fez a respeito. Não encaminhou a ninguém, ao ministro da Justiça. E sem querer entrar no mérito sobre ele ter anuído ou consentido ou não, o certo é que é muito grave tudo isso que aconteceu, né? E hoje está havendo uma pressão muito grande popular. A OAB, inclusive, se manifestou. Exato. Não só pela abertura do inquérito, mas como pelo afastamento. Né? A OAB ela vai, inclusive, ser autora de um outro processo de impeachment. E hoje eu estava vindo para cá, que já são 11 os processos de impeachment. Tinha 8 e mais 3. Exato, que o presidente da República responde, né, no âmbito do Congresso Nacional. Então é realmente motivo de muita tristeza para nós brasileiros vermos uma situação como essa. E, concretamente, hoje pode haver, no caso de renúncia, pode haver um mandato tampão até a eleição indireta, né, do presidente da Câmara, que é o primeiro na linha sucessória, é o Rodrigo Maia, e depois em 30 dias haveria, na atual Constituição, né, no atual sistema constitucional, haveria eleição indireta, porque já se passaram 2 anos do mandato presidencial. Metade do mandato. E aí, dentro dessa eleição direta, muitas pessoas me perguntam, qualquer do povo, desde que tenha filiação partidária, esteja em plenitude de direitos políticos e tenha ao menos 35 anos de idade, poderá se candidatar. Não precisa ser um membro do Congresso Nacional. Então, qualquer do povo poderá se candidatar a esse mandato que iria até 31 de dezembro de 2018. Fala-se em Carmen Lúcia. Ela não é filiada, né? Não é filiada, mas essa é uma condição excepcionada pela legislação eleitoral para quem é membro da magistratura. Então, eles têm uma prerrogativa de filiação já quando da sua escolha em convenção. E ela parece que já estaria conversando com lideranças. É uma possibilidade, sim. A condição dela não exige a filiação prévia. Basta, então logo ela seja escolhida em convenção por um dos partidos que existem, sim, são muitos, né? Que ela então se filie ao partido e possa ser candidata. E terminaria o mandato. E terminaria o mandato com a possibilidade, evidentemente, de uma reeleição, porque hoje o sistema constitucional nosso permite uma reeleição. E outra coisa, não há candidato, pelo menos viável e limpo, né? Exatamente. Hoje nós vemos que boa parte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é composta por membros que respondem a inquéritos policiais, que tramitam por conta do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E o momento do Brasil não permite com que pessoas, né, que tenham dúvida a respeito da sua idoneidade se apresentem como candidatos a presidente da República. Agora, repito, quem vota na eleição indireta são os congressistas, é o Congresso Nacional. A Câmara mais o Senado Federal fazem uma sessão unicameral, né, no caso no caso da renúncia, do impeachment ou mesmo da cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, agora eu pergunto, Tribunal Superior Eleitoral. A Dilma já estava quase que sendo condenada, mas havia aí uma reivindicação dos advogados do Temer para fatiar, para separar um do outro
a divisibilidade da chapa. Até uma coisa nova, né? Que a jurisprudência até então nunca tinha visto, mas estavam levantando essa hipótese. Agora é muito mais difícil, né? E talvez para ele, os analistas dizem que talvez fosse melhor para ele. Seria uma forma mais honrosa, né? De sair, né? É possível. Agora, já no dia 6 de junho, se inicia o processo de cassação da chapa Dilma Temer. Então, essa é uma outra hipótese que o Temer pode se sujeitar aí à perda do mandato. É a cassação da chapa por conta de vícios no processo eleitoral de 2014, o impeachment dele com a aceitação do Congresso Nacional, dentre essas ações que há, ou a sua renúncia. Então, há dentre as Agora, hipóteses vamos aqui nos focar, aos motivadores, aos motivos que levaram 11 organismos a pedir a cassação, o impeachment. Por exemplo, o Temer diz que foi gravado sem que o soubesse e que ele não anuiu, ele não deu anuência àquilo que o seu visitante lhe passava. E que parece que foi armado e tal, dizem que houve uma série de montagens, certo? Peritos dizem que sim, outros que não, certo? Então eu gostaria de saber, você acha que haveria motivo para o impeachment dentro deste contexto agora? Porque ele falou que houve montagem. Bom, a questão do impeachment, ele se justifica quando há violação do decoro, né? Quando há uma conduta incompatível com aquilo que se espera do detentor do cargo. E é um cargo da mais alta, como nós dissemos, da mais alta envergadura da República. É o presidente da República. Então, qualquer questão que possa seriamente desaboná-lo, ela é passível do julgamento político. Até porque o impeachment é um julgamento de ordem política, não é isso? Então, entendo eu que sim, que há elementos. Agora, os elementos que há, sejam eles, né, passíveis de judicialmente levarem uma condenação ou não, porque aí é outro ponto, né, que eu até não quero entrar, e sim agora político, ele depende de uma maioria também no Congresso Nacional. E essa maioria, ela tem que ser uma maioria qualificada de modo a efetivamente... é um número superior a uma votação normal. Exatamente. Tem que ter um número superior. São necessários 2/3 dos votos. Quantos? Né? Salvo engano, são 308 votos. 308 são os 3/5 para a emenda constitucional. Dá em torno de 320 votos, né, para que ocorra impeachment. Então, o impeachment, por ser político, elementos há, né, que pode ou não ser passíveis de uma condenação judicial, que é outro ponto, depende da ampla defesa, do contraditório, mas politicamente, elementos, creio eu, que há, e dependeriam aí sim de uma formação de maioria qualificada no âmbito do Congresso Nacional para a derrubada do governo. É claro que politicamente, muito embora possa haver elementos, isso é muito severo, é uma medida extremamente drástica. Mas e é ruim o Brasil. Ministro Fachin autorizou a abertura de inquérito. Inquérito é um levantamento contra ele, porque tinha dados concretos para embasar esta sua atitude. E ele solicitou que fosse passado para o pleno do tribunal. Exatamente. Como, né, houve essa autorização da instauração do inquérito policial contra o presidente Michel Temer, então há também essa vertente, né, da hipótese de, em havendo uma denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República, que é quem detém a titularidade de deflagrar uma ação penal contra o presidente da República, nessa hipótese também o Congresso Nacional é chamado para que, por maioria qualificada, autorize o início de uma ação penal. Depende também de uma autorização do Congresso Nacional para tanto. Agora, até retornando para concluir o raciocínio, eu considero, né, muito embora legítima, prevista constitucionalmente, isso já aconteceu por 2 outras oportunidades na República Constitucional deflagrada em 88, né, na ocasião do Fernando Collor de Mello e na ocasião da Dilma Rousseff, seria em 2 anos o segundo impeachment de um presidente da República. Então isso
Claro, a democracia tem que se depurar e se aperfeiçoar, mas é algo muito desgastante. Isso repercute na vida do país, né? Repercute muito, sob o ponto de vista da economia, a bolsa, sob o ponto de vista mesmo social. Inflação, né? Exatamente. Então nós vemos hoje os países, e a gente tem ouvido muito Portugal, que passou por um período muito difícil. Recobrou, e né? se recobrou, né? Agora o Brasil parece que está, ao menos sob o ponto de vista político, atrasado, filosófico, ético, sociológico, no fundo do poço, né? Então é claro que precisam se depurar. Mas a gente não pode também banalizar, afinal nós somos uma república presidencialista. Sendo o parlamentarismo, sendo, né, o regime parlamentarista, a gente sabe que isso teria uma certa desenvoltura mais amena. Mas o presidencialismo... E mais rápido. Agora, o presidencialismo permitir esses vai-vens, né, da república, eu acho que ele, muito embora com elementos, não há outra alternativa, mas nós temos que ter muita cautela. Agora, veja bem, vou partir para cá e falando em tese. Houve a Operação Sevandija. Parece que a única que foi pega assim, dentro de um contexto de legalidade, ou pelo menos foi cassado o seu mandato, e com isso as repercussões todas da lei, foi a prefeita. Outros que foram indicados, objetos de processo, etc., estão sem punição. E eu pergunto, estes que foram, são 9 vereadores e outros mais assessores. E eu pergunto, eles poderão sair candidato em 2018 se não houver apenamento até o ano que vem? Olha, o apenamento ele pode se dar sob 3 esferas. Sob a esfera político-eleitoral, né, sob o ponto de vista eleitoral, eles respondem, e a gente sabe por conta de acompanhar pela imprensa, a uma ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada pelo tramita, ela corre no Ministério, no Poder Judiciário Eleitoral, e ela tem... Já foi aberto aqui. Já está, um processo está em andamento. E é uma ação que, havendo uma condenação, uma procedência dessa ação eleitoral, ela impõe a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Essa é uma hipótese, é um processo que está tramitando, esse é o primeiro. O segundo dos processos é o processo que pode acontecer no âmbito civil, em sede de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa. Que até também porque, afasta por 8 anos. Em tese, as sanções preconizadas na lei de improbidade se amoldariam aos tipos, né, às práticas que teriam sido flagradas. Então, também aí a hipótese de se afastar por até 10 anos, no âmbito do artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa, combinado com o artigo 12, mas isso, 10 anos de suspensão de direitos políticos. Se até a época vamos dizer, da candidatura estiverem sido já apenados ou condenados. Exatamente. E, por fim, o âmbito criminal, que também corre processo, esse processo também é público. Aí entra formação de quadrilha. Exatamente. Então, no âmbito desses 3 processos, para que se obste eventuais candidaturas desses artífices do processo político de Ribeirão Preto, isso depende, evidentemente, de uma condenação. E não uma condenação meramente em primeira instância, depende de uma condenação de órgão colegiado. Então, aqui, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, no caso de ação de improbidade ou de ação penal, e do Tribunal Regional Eleitoral, no caso dessa ação de investigação judicial eleitoral. Então, em tese, mas o duro é possível da história que haja. Ninguém está querendo que alguém seja condenado indevidamente, mas estou falando que os prazos correm céleres, né? Não, os prazos da Justiça Eleitoral eles são rápidos, sim. A Justiça Eleitoral ela prima, né, por ser mais rápido, por ser mais ágil. E eu creio que esses processos, principalmente o processo eleitoral, até o final do ano, ele já tenha um julgamento proferido. Mas se não tiver nada disso, pode ser candidato. Em tese pode. Agora, aí cabe, evidentemente, ao eleitor, que eu acho que já deu o seu recado, né, para esse pessoal, e fazer aí a justiça das urnas. Bom, então agora vamos aguardar. Quarta-feira agora, o Supremo Tribunal Federal vai se reunir para analisar a possibilidade do julgamento do presidente ou de manutenção da investigação contra o presidente. A defesa do presidente Michel Temer fez um pedido de suspensão desse procedimento investigativo, né? Questionando a legitimidade do áudio,
questionando mesmo algumas situações que talvez sejam periféricas, mas não pouco importantes e devem também ser apuradas, do Joesley Batista, ao que parece, ter se beneficiado, né? Isso eu ouvi pela imprensa, mas é algo também muito sério. E ele não era que pra isso pagar. isente o Michel Temer, né, o presidente. Envolve o outro também. Exato, mas é um envolvimento muito ruim. E aí eu acho que a própria Procuradoria-Geral da República deverá explicar melhor em que forma se deu essa tratativa da delação. É muito questionável também o fato dos irmãos Batistas terem delatado e se ausentado estão... Sem tornozeleira. Sem tornozeleira. Estão lá com a família, com a esposa, que era até então sua colega de profissão, né? E estão lá em Nova York fazendo compras. Então isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a população... Que ela, casando com o rico, ela não sabe nem o preço da gasolina. Pois é, eu ouvi essa entrevista. Mas isso é muito ruim, não é? Eu acho que, sob o ponto de vista ético, a sociedade não entende uma situação dessa. É claro que a delação tem que ser um instrumento de minorar as penas, de reduzir as sanções, para que se desencadeie uma série de investigações. Agora, isso não pode significar a Mas para impunidade. eles vão melhorar as penas, porque eles são donos de grandes abatedouros de galinhas dos Estados Unidos. Então as penas... Pois é. Sendo assim, é bem pensado. Enfim... E vamos aguardar, então, a quarta-feira, né? Eles levaram um desenrolar. Eles levaram um boi. Levaram um boi, é. As duras penas dos Estados Unidos. Nossas. Penas nossas. É. Bem, doutor, alguma outra coisa que o senhor gostaria de falar para encerrar? Não, eu só fico, né, também como cidadão muito apreensivo com tudo isso. A gente não gostaria... Eu ouvi até Dilma Rousseff falando numa entrevista... Ela virou santa, né? Que ela está muito apreensiva com essa situação. Acho que todos estão, né? E ela, acho que agora como cidadã e talvez olhando no retrovisor e vendo o que causou, o que foi causado ao Brasil, não digo necessariamente por ela propriamente dito, mas pelo governo, né? Um contexto do qual ela participou intrinsecamente. Então, isso me preocupa muito. Agora tem uma ação aí correndo contra 32 municípios. Uma empresa de advocacia veio e ofereceu uma redução de ICMS, não sei o quê, e os prefeitos entraram, estão sendo agora processados, cobrados pela Receita Federal de bilhões. Isso, dívidas milionárias. É aquilo que eu costumo dizer, que são os milagreiros de plantão que aparecem por aí volta e meia. E os agentes políticos sempre se deparam com os milagreiros. Tem que tomar muito cuidado, não tem solução que vai... Tem um outro tipo também que vem oferecer melhora no recebimento do ICMS, na elaboração dos DIPANs. É o mesmo subterfúgio que alguns profissionais aí... Eu desconheço concretamente esse profissional, esse escritório, mas em geral são profissionais que não têm compromisso. Muito obrigado ao senhor. Eu agradeço. Prazer, Marandinho. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã, com Larga Brasa na TV.